Nós estudamos ontem, nós começamos ontem uma série de exposição sobre a doutrina da salvação. E nós queremos falar hoje sobre esses 3 aspectos da doutrina da salvação. E nós queremos começar pela justificação. Primeiro eu quero trazer para você aqui o pensamento de 3 grandes teólogos. O primeiro, que é o pai da reforma, Martinho Lutero. O que eles falavam sobre a justificação. Primeiro eu quero lembrar para você que a razão pela qual Lutero liderou o movimento da chamada reforma protestante foi justamente este assunto: justificação. Lutero percebia na igreja que a questão das indulgências se pagava para alcançar uma graça de Deus, se pagava para alcançar até mesmo a salvação, se comprava a salvação através das indulgências. Lutero, no entanto, se deparou com o texto de Romanos que diz que o justo viverá pela fé. E a partir daí ele desenvolveu um argumento dentro da Escritura de que a salvação não se alcança pelas obras, mas se alcança pela fé. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, olha só a expressão, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a partir deste texto de Paulo e da argumentação de Paulo na carta aos Romanos, Lutero defende, e é o que nós defendemos hoje também, que a salvação ela é alcançada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais que nós possamos fazer, tudo já foi feito por Jesus. Qual é a nossa parte então? Receber a Cristo. Por isso que Romanos capítulo 10 diz como lá: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então essa é a nossa parte. Nós não temos outra coisa a fazer senão crer, receber e lutar enquanto estivermos aqui para sermos fiéis, porque a mesma Bíblia que diz que a salvação é pela graça, diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então nós temos que lutar pela nossa salvação, nós temos que fazer a nossa parte, permanecermos fiéis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus, ou até o dia que Ele nos levar através da morte. Então Martinho Lutero dizia o seguinte: justificação é o tema principal do qual fluem todas as outras doutrinas. Na realidade, a experiência religiosa fundamental de Lutero e as ênfases mais importantes da sua teologia e da sua obra como reformador pioneiro decorrem da descoberta dessa majestosa verdade bíblica. Então, para ele dizia o seguinte: o tema principal do qual fluem todas as outras doutrinas é o tema da justificação pela fé. Se você me entende, diga amém. Já João Calvino, que tinha algumas discrepâncias teológicas com Lutero, dizia o seguinte: o principal ponto de apoio sobre o qual se articula a religião é a justificação. E ele disse mais: interpretamos a justificação simplesmente como a aceitação pela qual Deus nos recebe em seu favor
como homens justos, e dizemos que ela consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. O que Calvino está dizendo é o seguinte: olha só, Deus, em seu favor, em sua misericórdia, nos recebe como justos. Olha, pastor, o senhor falou ontem aqui que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não foi isso que nós falamos aqui? Todavia, em Jesus Cristo, porque 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz o que lá? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa purificação, essa operação do Espírito Santo em nós, que nos permite sermos lavados pelo sangue de Jesus, é que nos inocenta, é que nos faz limpos do pecado que nos condenava para o inferno e nos faz justos diante de Deus. É por isso que no pensamento de Calvino, nós não alcançamos a justificação, nós somos justificados. É o que Paulo diz em Romanos 5: sendo, pois, justificados. Isso quer dizer que Deus imputa a nós a sua justiça. É Deus quem nos declara justos. Deu para você entender, meu irmão? Deus pega o pecador desgraçado, miserável, numa linguagem bem simples, diz assim: você agora não é mais condenado ao inferno, você agora está destinado ao céu. Lembra de uma parábola que Jesus contou daquele servo que devia um dinheiro a um senhor? Quem lembra aí, diga bem. Aí foi o que ele fez, foi o que aquele servo fez: Senhor, eu te devo e não tenho condição de te pagar. Não foi isso que ele falou? Trocando em parafraseando, o que foi que o Senhor fez? Ele ia ser condenado à prisão por dever ao seu Senhor, sim ou não? Aí o Senhor resolveu fazer o quê? Perdoou a dívida. Tudo bem, não tem problema, vai em paz, a sua dívida está paga. Esse é um ato da soberania de Deus. Ele resolve perdoar através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que foi um ato suficiente para nos colocar diante de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Desculpa, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. O que é que diz a Escritura? Tendo, pois, irmãos, ousadia, o direito para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Acontece que o sangue de Jesus me deu direito, me deu ousadia de entrar na presença. O que é o santuário na linguagem do tabernáculo do Antigo Testamento? O que é o santuário? O que é o santuário? É o lugar santíssimo. É o lugar onde estava quem? Deus. Quem era que entrava lá no santuário, no lugar santíssimo? Quem? O sumo sacerdote, todos os dias, não era? Não, uma vez por ano. E esse sumo sacerdote, antes de entrar, ele tinha que oferecer um sacrifício, suplicando ao Senhor perdão dos pecados dele e dos pecados do povo.
aquele santuário com o sangue que era derramado de um cordeiro. Aquele sangue significava que ele aplacaria a ira de Deus sobre os pecados do povo. Inclusive, a carta aos Hebreus, o grande discurso da carta aos Hebreus é a superioridade do sacerdócio de Jesus. Porque a Bíblia diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas Jesus, o sumo sacerdote perfeito, entrou uma vez por todas, não no tabernáculo feito pela mão do homem, mas no tabernáculo eterno, feito pela mão de Deus. Ele entrou uma vez por todas, não com sangue de bodes ou de animais, mas com o seu mesmo sangue, o seu precioso sangue. Aleluia. E este sangue nos dá o direito agora, aleluia, assim como dava direito ao sumo sacerdote entrar, agora não é só mais o sumo sacerdote, é a igreja, somos todos nós, aleluia, aleluia. Você agora pode entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, aleluia. Se você me entende, diga amém. Thomas Cranmer, um teólogo americano da Filadélfia, ele morreu agora no ano 2000, há 15 anos atrás, nascido em 1938, um dos maiores teólogos. Ele disse o seguinte: o arquiteto do anglicanismo disse que a justificação pela fé ele que é o arquiteto do anglicanismo, ele disse o seguinte: a justificação pela fé é a forte rocha e o fundamento da religião cristã. Irmãos, por que está falando isso? Porque esses teólogos dizem que isso é a base de todas as doutrinas. Se você não for justificado pelo sangue do Cordeiro, se você não for justificado por Deus, se você não alcança a salvação em Jesus, o que lhe resta? Me falei. O que lhe resta? Sem a justificação pelo sangue de Jesus, você vai alcançar a plenitude do Espírito Santo? Sim ou não? Você vai alcançar a entrada nos céus? Você vai alcançar todas as revelações que a Bíblia tem para você? Não. Então tudo começa aqui. E tem motivo de você dar glória a Deus. É motivo de você dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero lhe falar sobre algumas verdades acerca da justificação. Primeiro, a justificação é a resposta de Deus à mais importante de todas as questões humanas. Qual é a mais importante de todas as questões humanas? Como uma pessoa pode se tornar aceitável diante de Deus? Responda para mim. Essa é a pergunta mais importante de qualquer pessoa que tem um vazio em sua alma. Lembra de Nicodemos? Quem lembra, diga amém. Qual foi? Nicodemos foi de noite consultar ao Senhor. Você lembra do jovem rico? Qual foi a pergunta do jovem rico? Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O salmista disse: quem entrará, Senhor, em teu santuário? Jó disse: qual homem pode ser justificado diante de Deus? Essa é a grande pergunta. Essas perguntas são embasadas no nosso estado de pecado. O homem olha para ele mesmo e diz assim: não tem como a gente chegar diante de Deus. Somos desgraçados, somos pecadores. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3,
versículos de 21 a 25. Aqui está, esta é uma das passagens que tem a resposta para esta indagação. Ela diz assim, Romanos 3, 21 a 25. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Meu irmão, perceba, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Aleluia! Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora olha o que ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aleluia! A resposta é a graça de Deus, a resposta é a misericórdia de Deus, a resposta é o Cordeiro de Deus que foi imolado, que derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Aleluia, aleluia. Paulo está falando que ele manifestou gratuitamente a sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus. É bom você lembrar que nesse caso aqui, nem eu nem você fomos atrás de Deus. Foi Deus que veio atrás da gente. Foi Deus que planejou a nossa salvação. Foi Deus quem a executou na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, o célebre texto de João 3,16, diz como lá? João 3,16, 1, 2, 3. Pronto, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Porque Deus, quem foi que amou o mundo em primeiro lugar? Deus foi quem amou. Foi Ele que veio atrás da gente. Foi Ele que veio nos salvar. Jesus chegou e disse assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Aleluia! E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fui eu que escolhi vocês. Aleluia! Todas as vezes que você teve sede de mim, que você me desejou, na verdade isso aconteceu porque eu tomei a iniciativa de salvar a sua alma. Aleluia! Aí ele vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho. Aleluia! Então Deus amou, e o amor de Deus não ficou somente na esfera filosófica. Ah, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Foi o que Deus fez? Ele deu. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Segundo lugar, biblicamente, a justificação é um conceito jurídico ou forense e tem o significado de declarar justo. Eu já falei isso para você. A própria palavra justificação, ela significa declarar justo. A ideia da palavra é esta: declarar justo. É o ato de Deus, mediante o qual Ele, em sua graça, declara justo o pecador, isentando-o de qualquer condenação. Vamos aqui para Romanos. Romanos, se não me engano, capítulo número 8,
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que Paulo vem discutindo desde o capítulo 5 sobre a justificação. Quando chega no capítulo 8, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa justificação, ela é tão eficaz em nós, aleluia, ela é tão poderosa em nós, que agora não há nenhuma condenação para nós. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? O diabo não pode mais te acusar, meu irmão, a não ser que você viva no pecado, a não ser que você despreze a graça de Deus e viva no pecado. Mas se você foi perdoado, se você vive uma vida dedicada a esse Deus que lhe salvou, lhe perdoou, escreveu o seu nome no livro da vida, lhe garantiu que você vai para o céu, nenhuma condenação há para você. Aleluia! Porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Grife isso aí em sua Bíblia, meu irmão. Faça uma anotação no seu rodapé. Bote lá: nenhuma condenação há para mim. Aleluia. Glória a Deus. O termo grego original para a justificação não se refere, eu não vou falar, dikaiosine, mais ou menos isso aí. Quem entende, quem fala grego, tem alguns pastores aí, alguns colegas que dominam o grego, mas a palavra justificação no grego não se refere a uma mudança intrínseca no indivíduo, e sim a uma declaração feita por Deus. Aleluia. Eu gostaria tanto que você pudesse entender a profundidade dessa argumentação. Olha só, não se refere a uma mudança intrínseca no indivíduo, e sim a uma declaração feita por Deus. Deus, em sua soberania, lhe declarou justo por causa do sangue do seu Filho Jesus. Aleluia. Visto que não temos justiça própria, o que é que diz a Bíblia? Que as nossos atos de justiça diante de Deus são como o quê? São como o quê? Trapo de imundícia. Visto que não temos justiça própria e somos culpados diante de Deus, Ele nos declara justos com base na expiação de nossos pecados por Cristo e na sua justiça imputada a nós. A terceira coisa: a justificação está estreitamente relacionada com três princípios da reforma protestante: sola gratia, sola fides e solo Cristo. Sola gratia, já está dizendo, só pela graça. Sola fides, só pela fé. E solo Cristo, só por Cristo. Daí, o teólogo James Boyce, ele define como um ato de Deus. A justificação é um ato de Deus, pelo qual Ele declara os pecadores justos somente pela graça, somente por meio da fé e somente por causa de Cristo. Assim, a fonte da justificação é a graça de Deus. O fundamento da justificação é a obra de Cristo. E o meio da justificação é a fé em Cristo. Aleluia. Se você está me entendendo, diga amém. Então
que é a justificação? Uma linguagem simples. É o meio pelo qual Deus nos torna justos. É o meio pelo qual a culpa é arrancada, é tirada de nós. Aleluia. Sabe, eu estava observando uma coisa. O que é o princípio da anistia? O que é o princípio da anistia? Quem sabe me responder? É o princípio pelo qual você resolve perdoar aquele que tem algo, que deve algo ao Estado. Sim ou não? Anistiar. Esse termo é muito usado pelo Estado, pelos governos. Então o cara deve milhões em impostos. O governo vem e diz: você está perdoado a partir de hoje, vamos começar do zero. Como? Não deve mais nada. Então, o que é anistia? É o ato pelo qual você resolve esquecer alguma coisa de alguém, baseado em uma lei estabelecida, pré-estabelecida. Então, o que Deus estabeleceu por intermédio do seu Filho Jesus é que, através desse sacrifício na cruz do Calvário, todo homem pode ser perdoado. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já foram perdoados? Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa maior alegria, amados. É isso que vai nos levar para o céu. Deixa eu abrir um parêntese aqui antes de falar de regeneração. Hoje eu coloquei um vídeo no meu Facebook de uma jovem que está em um país desse aí, muçulmano. Não sei se você viu isso. Sequestrada. Ela é estrupada todos os dias. Segundo ela, por centenas de homens. Ela é estrupada de manhã, de tarde e de noite. E ela disse que o corpo dela já perdeu toda a sensibilidade. E ela pede um socorro. Ela diz que também é uma mulher como qualquer outra que tem sonhos. Ela quer ser inclusive médica. E ela pede um socorro. Quando eu ouvi esse vídeo hoje, eu fiquei pensando: que tipo de cristianismo a gente vive? Esse cristianismo preocupado com as coisas efêmeras, preocupado com prosperidade, esse cristianismo que eu não sei se eu vou usar a palavra certa, ele indignificou o Evangelho. Tornou o Evangelho algo banal, como Albert. Esse cristianismo, você vai na televisão, uma certa igreja, que não vou dizer o nome por uma questão ética, que diz assim: olha, eu sou a tal.
E eu era assim, eu era assado, e agora eu estou assim, eu tenho um carro, eu tenho sucesso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso. Aleluia. E isso está impregnado, como eu já falei, até nas nossas músicas. As nossas músicas que só falam de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Tinha um jovem ontem aqui que veio assistir a palestra. Ele não é da nossa denominação, é de uma outra denominação. E ele falou assim: pastor, é interessante que as músicas que a gente cantava antes na harpa, e eu já falei isso aqui para a igreja, aquelas músicas tinham como uma base o quê? A esperança no céu, não é? A consagração da vida, o serviço. Aleluia. Você vai para a harpa, por exemplo, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. Era essa a preocupação. Ou então o céu, eu vou para o céu, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas nós trocamos, essas coisas não valem mais para a gente. Essas coisas não têm mais valor para a igreja cristã, a igreja protestante moderna, ela não tem mais valor. Aqui essa questão da justificação, da salvação, de que um dia eu vou para o céu, de que eu fico perdoado, aleluia, de que o sangue de Jesus me lavou, e que a minha maior riqueza é o céu, a minha maior riqueza é Jesus, é o perdão dos meus pecados, aleluia. Precisamos resgatar isso urgente. Hoje eu coloquei no grupo do WhatsApp, em alguns grupos do WhatsApp, uma mensagem que eu estava lendo em 2 Samuel, no capítulo 19, sobre Mefibosete. Todo mundo, quando vai falar de restituição, irmão Rosemilson, não fala do Mefibosete depois, só fala daquela hora ali, do Mefibosete que recebeu de volta as suas terras e sentou na mesa do rei, etc e tal. Só que quando você vai no capítulo 19, você vai ver um princípio, duas coisas fundamentais nessa questão de Mefibosete. A primeira, Mefibosete não fazia questão de receber terras de volta. Então Mefibosete não serve de modelo para essa geração que canta restitui, eu quero de volta o que é meu. Estou até desentoado. Não, quando Mefibosete chega diante de Davi, anos depois que Davi está voltando para reassumir o seu trono, que tinha sido tomado por Absalão, seu filho, Davi percebe na argumentação, porque ele não saiu para, no dia que Davi foi expulso, ele não foi lá dar uma palavra de consolo a Davi, e Davi perguntou a ele: por que você não saiu ao meu encontro no dia que eu saí daqui tão humilhado? Ele disse: porque eu fui enganado pelo meu servo, ele me contou uma outra história, e também eu sou aleijado, eu até preparei o meu burro, o meu animal, para ir até o seu encontro, mas não tinha ninguém para me ajudar, me contaram uma outra história, e eu sou um homem coxo, como você sabe. E aí Davi percebeu que havia alguma coisa entre ele e Ziba, porque Davi tinha ordenado a Ziba que devolvesse as terras dele, e Davi disse assim: eu já não disse a Ziba, eu não já dei a ordem que as terras deveriam ser repartidas entre você e ele? Ele disse para Davi: meu senhor, eu não estou preocupado com isso, não importa para mim as terras, eu não quero nada de volta, o que mais importa agora é que você voltou com vida, o que mais importa agora é a sua amizade, o que mais importa agora é estar com o rei. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Então, para Mefibosete não importava a restituição, para Mefibosete o que importava era estar com o rei.
Só que esta geração está pensando na restituição e se esquece que o mais importante é estar com o rei, com terra ou sem terra, com bênção ou sem bênção, com vitória ou sem vitória. O importante é estar com o rei. Aleluia. E ele vai dizer mais. E tem outra coisa aí. Davi deu as terras de volta, mas ele não alcançou a terra de volta logo. Por esse texto você vai entender que havia ainda um problema para Ziba devolver essas terras. Isso quer dizer que nem tudo que Deus promete a você vai ser entregue a você de imediato. Você vai ter que lutar por aquilo que Deus prometeu para você. Como Caleb teve que lutar para alcançar a terra que havia sido prometida a ele. Quais são nossos valores então? O que é mais importante para a gente? É esse evangelho que está sendo pregado aí? Esse evangelho que se Deus não fizer, que se você não tiver, que você tem que pousar de uma roupa legal, de uma roupa de marca, tem que trocar de carro todo ano, tem que alcançar isso, alcançar aquilo. Esse não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso, mulheres como aquela que eu te falei estão morrendo. Cristãos estão sendo presos, perseguidos, mortos todos os dias. Enquanto a gente está aqui no nosso evangelhozinho dos valores terrenais. O outro aspecto da salvação é a regeneração. Diga comigo, regeneração. Tito capítulo 3. Já vou terminar já. Tito capítulo 3, versículos de 3 a 7. Diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. A palavra regeneração vem do latim regenerar, que significa produzir, gerar, criar. Significa o quê? Produzir, gerar, criar. E aqui está algo fantástico. A palavra regeneração só tem duas vezes no Novo Testamento. Uma é nessa passagem e outra é na passagem de Mateus 19, 28. Todas as duas palavras estão ligadas à recriação, a criar de novo. Então, é outra vez, é novamente, e generar, criar. Então, criar novamente. Os princípios da regeneração estão em João capítulo 3. Vá comigo para João capítulo 3. João capítulo 3. O que é que diz aqui? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual foi a pergunta? Por que Jesus, se você parou para observar, você está com a sua Bíblia aberta aí, em João 3? Qual foi a pergunta de Nicodemos? Quem pode me dizer? Qual foi a pergunta de Nicodemos? Qual foi a observação que ele fez? Sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com. Você percebeu que parece que Jesus está respondendo uma coisa que não tem nada a ver com o que Nicodemos falou? Você já observou isso? Parece até que Jesus está sendo meio grosso com ele, porque ele chega como? Ele chega elogiando Jesus: mestre, rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Acontece, olha para mim, Jesus não está respondendo às palavras de Nicodemos, ele está respondendo ao coração de Nicodemos. Ele está vendo que tem a intenção que está por trás das palavras de Nicodemos. Nicodemos chegou de mansinho, mas ele queria dizer: Senhor, eu já vi que o Senhor é homem de Deus mesmo. Já vi que a minha religiosidade toda não valeu nada. Já percebi que o Senhor realmente é o Messias. A alma dele estava vazia, a alma dele estava necessitada de salvação, e Jesus percebeu isso através das palavras dele. E Jesus disse assim, aí Jesus abruptamente, Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu estava querendo dizer para ele: o seu problema está aqui, Nicodemos. Não adianta, não é preciso você vir com boas palavras, com palavras, o seu problema está aqui. Você precisa nascer de novo. A sua religião não é capaz de dar, aleluia, aquilo que só Deus pode dar através da regeneração. Você tem que nascer de novo, você tem que ser recriado, aleluia. Aqui está o princípio da regeneração, é ser gerado de novo. E ele, como inteligente que era, ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A gente diz: não, meu querido, eu não estou lhe falando desse nascimento não, filho. Estou lhe falando de um nascimento espiritual, aleluia, de um renascimento. Você precisa ser novo de novo, você precisa ser recriado. Aí ele vai dizer: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava querendo dizer para ele: é um nascimento, é um novo nascimento operado no homem através do Espírito. Aleluia. E aqui está o princípio da regeneração. Ela é um ato do Espírito Santo em nós. Tito 3,5, que a gente leu, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela passagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Grife isso aí em sua Bíblia. Olha o que Paulo vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, aleluia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha para mim, meu irmão. Olha a expressão, somos o quê? Transformados. O que é ser transformado? É assumir uma nova forma, aleluia. Somos transformados de glória em glória, aleluia. E quem é que faz isso? Ele termina dizendo, o Espírito. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Aleluia. Agora você tem que entender, irmão. Se você diz que é salvo, você tem que ser regenerado. Você tem que nascer de novo. E para nascer de novo, isso quer dizer que você vai começar uma nova vida. Queridos, irmã Agripina, aqui está o grande problema nosso hoje. Está faltando, João disse, vocês têm que dar frutos dignos de arrependimento. Você está me entendendo, meu irmão? O salvo em Jesus, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, agora, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o pecado, os vícios, a vida errante, dominada pelo pecado, pela ambição, pela ganância, se passaram, meu irmão. Eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Quem era você, irmão? Rapaz, eu traía minha mulher todos os dias. Hoje eu não penso em outra mulher senão a minha. Por quê, meu irmão? Porque Jesus mudou a minha vida. Aleluia. Eu não saía da beira do boteco, bebia todas e mais algumas, mas hoje não bebo mais, não sinto nem vontade. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu mentia, eu roubava, eu enganava, eu xingava, eu esbravejava, eu amaldiçoava, eu era maldizente, eu era iracundo. Mas agora eu sou diferente, eu penso diferente, eu ando diferente, eu me comporto diferente, porque agora eu sou uma nova criatura. Eu fui transformado de glória em glória. Aleluia. Isso é regeneração. E a regeneração é um despojar do velho homem. Não tem como dizer que é regenerado se continua nos mesmos atos, nos mesmos pecados. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, de 17 a 25, ele diz, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós, aleluia, não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem,
outros. Aleluia. O regenerado, ele muda de vida, ele muda de atitude, ele muda de comportamento, porque ele é regenerado, ele é recriado, ele é transformado pelo poder do Evangelho. Daí você compreender o que Paulo disse: mas o Evangelho da cruz é loucura para os que perecem. O Evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aqui está o motivo pelo qual é o poder de Deus, porque ele restaura o homem, ele recria o homem, ele regenera o homem. Aleluia. De maneira que o homem passa a ser uma nova pessoa, com novas atitudes, novos pensamentos, conceitos são mudados. Aleluia. Colossenses 3,9 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, Cristo, foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia. Essa é a nova vida em Cristo. Ei, você está aqui e você está dizendo que é crente e continua no pecado? Você está aqui e está dizendo que é salvo, que vai para o céu e continua no mesmo? Paulo está dizendo: você tem que deixar o velho homem, você tem que deixar os velhos vícios, os pecados que antes afastava você de Deus, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi recriado, você foi regenerado, você foi transformado no poder do Evangelho. Aleluia. E o último aspecto da salvação é a santificação. O último aspecto que nós estamos falando hoje aqui, porque ainda tem a questão da segurança da salvação. Irmãos, olhem para mim, queridos. Já estamos terminando. Essa palavra santificação dá até alergia no coração em alguns crentes. O fato de santidade, santificação, é um tema que a igreja não gosta de ouvir. A igreja que eu digo, algumas pessoas, claro que a igreja de Cristo ela gosta. Algumas pessoas não gostam de ouvir, mas ela faz parte, ela é um dos aspectos da salvação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém. Sem a santificação ninguém. Se você quer ver Deus, você tem que passar pelo processo da santificação. Você tem que passar pelo processo da santificação, porque ele é um dos aspectos da salvação. E se você não passa por esse aspecto, significa que você não foi salvo. Santificação é um processo no qual Deus atua no coração daquele que já foi regenerado. Vamos repetir todos juntos isso? Diga comigo: santificação é um processo no qual Deus atua no coração daquele que já foi regenerado. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, em Cristo, essa santificação já nos foi outorgada. Então, a santificação é um processo de Deus em nós, é uma ação de Deus em nós. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, se não der tempo de você achar, anote. 1 Pedro 1, 2
Diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha, vou repetir: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação de quem? De quem? Do Espírito. Segunda Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então a santificação é um processo operado em nós por Deus através do seu Espírito Santo. Agora, olhe para mim, meu irmão. A santificação não é só um processo operado por Deus em nossa vida. Não. Ela redunda também em um esforço de nós que somos salvos em viver para agradar a Deus. Romanos 6,22 diz assim: mas agora, olha só essa expressão, viu, querido? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação, isto é, vocês têm que começar a dar frutos que mostrem que você está se santificando. Se santificar aqui é se separar de tudo aquilo que contamina você e por fim impede você de ter comunhão com Deus. Que a palavra santificação vem de santo, não é isso? Santo é o que? Separar. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Então a santificação não é somente um processo operado em Deus em nossa vida. A santificação é o ato pelo qual o crente se afasta de tudo que desagrada a Deus para viver uma vida que agrada a Deus. Aleluia. A santificação é o processo que nos leva à santidade, o estado de pureza diante do Senhor. E essa santificação, irmão André, não pode acontecer se eu não tomar a iniciativa de viver uma vida que agrade a Deus, uma vida afastada do pecado. Ô irmão, deixa eu te falar, por favor, pelo amor de Deus. Não fica nessa vida não, meu irmão. Um dia está de pé, outro dia está caído. Um dia está de pé, outro dia está caído. Um dia está de pé, outro dia está caído. Todo dia voltando nas mesmas práticas. Aleluia. Ô irmão, olha para Deus fazer uma obra em mim, meu irmão. A obra já foi feita, meu irmão. A obra já foi feita. Jesus morreu por você, lhe perdoou, lhe salvou, lhe deu o Espírito Santo. Agora você tem que fazer a sua parte. É o que Paulo está dizendo aqui, é o que a Bíblia está dizendo. Ele diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia. É um ato meu. É eu que tenho que tomar a iniciativa. Ora, está lá, qual é o nome dele? José, não é? Bonitão, jovem, assim como eu. Aí vem a mulher de Potifar, não é isso? José estava longe de sua casa,
estava num lugar onde ninguém conhecia o Deus que ele servia. Era jovem, moço, por certo, com todos os desejos sexuais à flor da pele. Imagine aí. Sabe o que ele fez? A resposta dele para a mulher foi: eu não pecarei contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Foi uma atitude dele. Outros passaram pelo mesmo que ele passou e caíram, mas ele não. Ele disse: eu não vou cair nesse negócio. Deixou a roupa lá. A mulher pegou a roupa dele como prova, foi para o calabouço, mas permaneceu fiel ao Senhor. Daniel tem que adorar ao rei durante 30 dias. Quem não adorar o rei nesse período de 30 dias vai ser jogado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que ele, sabendo que havia uma escritura que proibia ele de adorar outro Deus que não o rei, ele, sabendo, foi para o seu quarto, onde tinha uma janela aberta para a banda de Jerusalém, onde costumava orar 3 vezes ao dia, e orou a Deus. Ele tomou a atitude: eu não vou me contaminar, aleluia, mesmo que me matem. E foi o que ele fez. Daniel capítulo 1 versículo 8 que diz que ele determinou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então é uma atitude que é parte da gente. Não adianta você ficar o tempo todo: oh Jesus, me dá graça, Jesus, me santifica. Quem se santifica é você. Aleluia. O Espírito Santo agora vai lhe dar graça, vai lhe ajudar. Porque em Daniel diz que depois que ele determinou no seu coração não se contaminar, a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel diante de Arioque, o rapaz lá que estava encarregado. Deus deu graça porque ele determinou se santificar. Então a santificação é um ato de Deus em nós, mas também redunda no esforço nosso para nos afastarmos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Romanos 6,19 diz assim: falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Assim como vocês sabiam oferecer o corpo de vocês para o pecado, agora ofereçam o corpo de vocês para a santificação. Se você me entende, diga amém. Eu quero terminar com isso. Calvino é muito claro ao insistir na santificação da vida. Presta atenção a isso. Ele insiste, na verdade, sobre a inteira santificação. Mas para ele, a inteira santificação inclui o reconhecimento de que nós não somos tudo o que Deus quer que sejamos. Isto implica o reconhecimento de que continuamos em nossos pecados, mas que estamos nos esforçando pela graça de Deus para ser mais e mais semelhantes a Cristo à medida que a nossa vida vai passando. Continuamos aqui como pecadores. Enquanto estivermos aqui, ninguém vai ser perfeito. Eu conheci um jovem na época em que eu era jovem, que ele era um pregador. Não é porque eu era jovem não, gente, pelo amor de Deus, está amarrado isso. Eu sou jovem. Na época de solteiro, lá nos meus 18 anos, eu conheci um jovem que ele, um dia na consagração, veio bebê, da mocidade, ele disse assim: olha, queridos, o que eu estou dizendo aqui vocês não podem compreender. Na verdade, somente eu posso compreender, porque eu já cheguei a um estágio de santificação que é difícil um homem chegar. Pronto.
Jesus que houve. Cheguei a um estágio de santificação que é difícil algum homem chegar. Eu nunca me esqueço dessas palavras. Meu Deus, que soberba é essa? Quando a igreja estiver, Paulo diz assim, até que cheguemos à estatura de um varão perfeito. Essa expressão de Paulo, até que cheguemos, Paulo está querendo dizer que enquanto estivermos aqui, a nossa luta é para alcançar a perfeição. É uma reconstrução contínua, a gente nunca acaba. Só acaba quando você passa de uma vida para outra ou quando Jesus voltar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar lutando para agradar a Deus, para se santificar. Se você me entende, diga amém. Para estar ouvindo, a santidade é a meta da vida. Santidade traz uma verdadeira transformação moral, e essa transformação não é completa nesta vida. Para ele, não é a transformação moral que traz a santidade, mas sim a santidade que traz a transformação moral. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Que Deus em Cristo te abençoe. Então, quais são os 3 grandes aspectos da salvação que discutimos hoje aqui? O primeiro é a justificação. O segundo é a regeneração. E o terceiro é a santificação. Vamos celebrar a Jesus porque fomos salvos por Ele. Ele nos lavou, Ele nos remiu, Ele nos perdoou. Por isso nós vamos acordar e cantar: Deus me ama. Aleluia. Éramos pecadores, mas Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, eu comecei lendo um texto que diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos o quê? Temos o quê? Paz com Deus. Aleluia. Você tem paz? Aleluia. Paz é o estado de equilíbrio espiritual, é o estado de equilíbrio mental. Aleluia. E hoje nós temos paz em Jesus. Aleluia, porque fomos lavados, fomos perdoados. Nosso nome foi escrito no livro da vida, e um dia haveremos de morar nas mansões celestiais. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar cantando essa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Declare isso para Ele, meu irmão. Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Olha, sem o seu amor, Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de o que nós? seria de mim? Deus me amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho Para morrer. pra morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus
nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluia. Paulo disse: ai de nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela paz que o Senhor nos deu através de Jesus. Obrigado, Senhor, aleluia, aleluia, pela salvação eterna em Cristo. Obrigado porque através desta salvação um dia haveremos de morar nas mansões celestiais. Um dia Jesus virá nos buscar. Um dia esse céu irá romper e o Senhor virá buscar a sua igreja, aleluia, que foi comprada, lavada, remida pelo teu precioso sangue. Nós queremos te agradecer, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, e te rogar nesta noite que salve aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. Salve aqueles da nossa família, Senhor. Salve nossos familiares que ainda não compreenderam esta verdade. Habilita a igreja para falar desta verdade, da salvação preciosa de Jesus, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ó Deus amado, nós te damos graças. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dá uma noite de paz. Nós oramos pela irmã Rosânia, a esposa do pastor Felipe, que está internada. Nós te pedimos, Senhor, vai até a tua serva agora. Leva o milagre para a tua serva agora. Restaura a saúde da tua serva, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão assim, meu irmão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, e que todos digam amém. Vamos todos na paz do Senhor. Deus abençoe. O dia chegou, o estrondo surgiu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade.